as aves marinhas, como os guarás, o manguezal é um prato cheio. Elas se alimentam dos crustáceos servidos no mangue. O Brasil tem a maior área de manguezal do planeta, 20 mil quilômetros quadrados que se estendem do Amapá a Santa Catarina. O manguezal se desenvolve na foz dos rios e nos estuários. É onde a água do mar se mistura com a água do rio quando a maré fica cheia. Um berçário de caranguejos, siris, camarões, ostras, mexilhões e várias espécies de peixes. Então o manguezal faz esse papel para muitos organismos marinhos. Muitos peixes entram pelos rios que desembocam no mar e formam manguezais para depositar seus ovos ou fazer sua reprodução no manguezal, tendo ali todas as condições para sobreviver. Ele é considerado um ecossistema importante para o ambiente marinho porque ele é o primeiro lugar de vida de muitos organismos que depois vão viver as fases adultas, vão se desenvolver no mar. Característico de regiões tropicais e subtropicais, o manguezal forma um ecossistema rico em matéria orgânica e nutritiva. Alimento precioso para as espécies naturais do ambiente. Atrativo para aqueles que migram em busca de refúgio e comida, como as aves, répteis e mamíferos. É assim também em São Paulo, na Baixada Santista, onde o mangue se estende sobre 9 municípios. O manguezal ele é um tipo de ambiente formado por essa confluência salobra, água doce, que seleciona um tipo de cobertura vegetal capaz de sobreviver no contato da água do mar. Forma bosques e forma vegetação herbácea. O mangue é o ecossistema brasileiro mais ameaçado. Tem como inimigos a poluição lançada pelas cidades e indústrias, além da exploração extensiva dos seus recursos naturais. Uma questão que se impõe hoje em todo o planeta é equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção da natureza. Sem isso, o resultado é a degradação. Mas será que as ações de preservação, aliadas à tecnologia, ajudam a recuperar um ambiente degradado? Vamos ver mais de perto o exemplo do mangue de Cubatão, na Baixada Santista. Nas décadas de 60, 70 e início de 80, o polo industrial e siderúrgico de Cubatão jogava no ar 1.300 toneladas de poluentes. As atividades industriais ocorriam com mais de 200 fontes de poluição. A consequência foi a morte generalizada de 60 quilômetros quadrados da Serra do Mar, a erosão das encostas, o quase extermínio dos manguezais. Aqui, nos anos 70, 80, era conhecido como Vale da Morte. Toda a produção ela trazia para o ambiente tudo aquilo que não era ainda preconizado que se deveria impedir. Não havia filtros, não havia limites de volume do que se poderia sair. A poluição das indústrias petroquímicas, químicas e de fertilizantes joga para a água, para o ar, uma quantidade enorme de elementos que, em um lugar muito frágil, é devastador. Para despoluir Cubatão, o governo do estado de São Paulo, em parceria com as indústrias, investiu firme em programas de controle de poluentes com base em tecnologias. O resultado foi significativo para a qualidade ambiental da região, com um controle de 99% das emissões de poluição. Hoje fala-se muito da recuperação dessa região. Houve uma série de ações que fizeram isso. A primeira e mais competente que vejo foi a ação da CETESB na obrigação da filtragem de uma série de equipamentos. Isso não significa que foi tirado o que já entrou. Então há, em toda essa região, em todo esse solo, as pessoas que vivem aqui, e obviamente todos os animais, têm dentro de si um pouco da sujeira que foi largada. A natureza também fez a sua parte. Apesar de ser um ecossistema frágil, o mangue mostrou sua capacidade de recuperação. Wellington é canoísta e educador ambiental em Cubatão. Ele é um dos cidadãos do município que lutam para preservar a região. Como é que era esta área 30 anos atrás? Essas árvores, por exemplo, aqui no mangue, não tinha. Era uma área totalmente descampada. Nós tínhamos a incidência aí do antigo lixão da Lemoa de Santos, né? Que hoje em dia é o lixão que está desativado da cidade de Santos, né? Quando nós começamos a praticar
o nosso esporte que a gente tem no coração, que é a canoagem, nós começamos a perceber que nós tínhamos que fazer alguma coisa para melhorar essa região. Aí nós fomos buscar a informação. Wellington e um grupo de amigos deram uma mãozinha para a reflorestação do mangue. As risóforas que plantaram já estão adultas. Vocês vão perceber que nós temos aqui algumas árvores que têm as suas raízes expostas. Essas são as risóforas que dão a semente de propágulo. Essa semente de propágulo é um talão que 2 vezes ao ano nas árvores de risófora, né? Então a gente vem, colhe esses talos, leva para um viveiro, onde a gente monta as mudas e num processo de educação ambiental junto com a garotada, a gente vem fazendo plantio e fomos indo, aos passos de formiguinha, né? E graças a Deus nós conseguimos reverter o processo. E tem mais uma questão. O lixo jogado na região acaba sendo depositado no mangue, carregado pelas marés. Esse aqui é um monitor de TV, que com certeza veio levado pela maré, né? Isso não faz parte dessa paisagem e é obrigação nossa retirar isso daqui. A luta pela recuperação ambiental de Cubatão é uma lição para indústrias, governos e cidadãos. Para o sociólogo André Maggi, morador da Baixada Santista, a ocupação desordenada é a maior ameaça do mangue de Cubatão. O que interfere definitivamente na destruição do mangue é ainda a ocupação desordenada para a população que não tem lugar para viver e procura o lugar livre. É difícil numa cidade que tem parte significativa da população vivendo nessa situação, você dizer, saia daí e vai colocar aonde? Então, há que se fazer projetos de ocupação dessas áreas em que toda a parte de saneamento e de uso daquele lugar esteja voltada para recuperar o mangue. Se você tirar todo o esgoto de lá e tratar, se você tirar todo o lixo de lá e tratar, você está preservando o mangue. Preservar ainda é melhor que recuperar. Quem conhece o manguezal sabe disso. No Brasil, a lei estabelece o manguezal como área de preservação permanente. Uma resolução impede que ele sofra qualquer tipo de intervenção. No estado de São Paulo, a captura do caranguejo ameaçado de extinção está proibida desde 2010. Meu amigo, acho que com certeza precisa proteger a natureza porque dela tu tem alguma coisa. Tu desfruta dela, então acho que não é bom avacalhar, né? Mesmo com tanta lei, o mangue precisa ainda de mais proteção. Nós temos algumas áreas ainda que nós temos que fazer um reflorestamento, mas nós já estamos chegando num ponto ideal, né? Para a gente ter um mangue bem preservado, né? E a gente dar isso a essa população aí que vem a desfrutar da sua pescaria, da sua atividade esportiva. Um ecossistema rico, berço, alimento e refúgio de uma infinidade de espécies. Assim é o mangue, um ecossistema que se equilibra entre os rios, as marés e a necessidade de preservação para garantir o seu papel dentro da diversidade natural brasileira.